Anderson, o que é obrigação acessória? E a minha empresa tem que cuidar disso? Sobre esse assunto aqui eu vou explicar para você nesse vídeo. Então, assista esse vídeo agora, mas antes de mais nada, deixe seu joinha, porque isso é importante para o nosso canal crescer. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Mas vamos lá, direto ao ponto, que é a obrigação acessória. Como o próprio nome já diz, a obrigação acessória é uma obrigação complementar que a sua empresa, pessoa jurídica, vai ter. Ou seja, qual é a obrigação principal? A obrigação principal é você pagar os seus impostos, é você declarar esses valores, emitir os seus documentos fiscais e, consequentemente, fazer a parte contábil da sua empresa. Para isso, existe um agente que faz tudo isso para você, que é o seu contador ou a empresa de contabilidade que você contrata, tal qual a nossa empresa. Então, nós atendemos hoje centenas de empreendedores para cumprir as obrigações principais deles, ou seja, ajudar eles a pagarem os seus impostos, fazer os lançamentos das notas fiscais, fazer todo o lançamento contábil para apurar então o lucro ou prejuízo da operação. E aí tem outras tratativas depois em relação a isso. Só que essa obrigação principal, ela fica no primeiro momento dentro da nossa empresa contábil. Ou seja, a informação que nós recebemos suas, algumas informações já até vêm de fora, como por exemplo a nota fiscal que você emitiu, já é de conhecimento do fisco. Mas assim, o imposto que você vai pagar, se há algum tipo de compensação, a guia, a emissão da guia e consequentemente o cruzamento dessa guia com o pagamento, a informação contábil que você tem, que foi apurada, ela vai ficar na sua empresa ou na nossa empresa que presta o serviço para a sua empresa, até que nós decidamos, por exemplo, entregar essa informação para o governo. Agora, quem entregaria a informação se não fosse obrigado a entregar essa informação? Acho que ninguém, né? Tipo, eu vou informar o governo o que eu de fato gastei o meu dinheiro. Não. Normalmente, as pessoas não gostam de dar informações para o governo. Só que surgem as obrigações acessórias. E as obrigações acessórias foram criadas para que o governo tenha as informações que ele precisa. E aí ele, por exemplo, exige que você entregue uma obrigação anual, onde você informa, por exemplo, tudo aquilo que fechou na contabilidade. Ele exige que você entregue algumas obrigações mensais sobre o pagamento dos impostos que você faz, sobre a apuração desses impostos, como é que se chegou à apuração desses impostos. Ele exige também que você entregue informações sobre os seus profissionais, se você tem profissionais contratados ou não. Ele exige, por exemplo, se você teve algum tipo de retenção de imposto de alguma empresa ou de um profissional, você tem que entregar uma obrigação acessória para informar isso. O grande fator é que o empreendedor não sabe, muitas vezes, que existem todas essas obrigações acessórias. E aí, quando ele vê, por exemplo, vai contratar um serviço de contabilidade, ele contrata aquilo que ele acha que somente aquilo que ele enxerga, que é o recebimento daquele imposto que ele tem que pagar, por exemplo. Ou que ele tem que enviar uma informação bancária, sem saber exatamente por que ele tem que informar, mas ele sabe que no final de cada ano, no ano seguinte, você tem ali um imposto de renda que é feito da sua pessoa física e que nesse imposto de renda constam as informações da pessoa jurídica. Mas normalmente o empreendedor tem uma visão assim muito ainda pouco clara de tudo que existe por trás do serviço de uma empresa contábil, que é a emissão dessas obrigações acessórias. O que ocorre é que o governo, ele cada vez mais, ele transfere o ônus da informação para o contribuinte. E aí, quando nós nos damos conta, nós estamos dando informações de tudo aquilo que refere-se à sua empresa. E não somente à sua empresa, mas também a você. E não somente a você, mas também a sua família. E não somente a sua família, mas também as pessoas que se relacionam com a sua empresa. E não somente as pessoas que se relacionam com a sua empresa, mas também as outras empresas que se relacionam com a sua empresa. Todas as informações, elas estão incluídas em diferentes obrigações acessórias. E aí nós temos obrigações acessórias que falam de diferentes aspectos, como eu já citei aqui. Qual é o grande fator que você precisa considerar? O risco que existe se essa obrigação acessória não for entregue, ou se essa obrigação acessória for entregue erroneamente. Olha só, existem dois riscos aí. Se você não entregar a obrigação acessória, consequentemente você tem o risco de ser multado pela informação que não foi dita, e aí pode ser considerado até uma sonegação,
porque você deixou de prestar informações ao fisco, e aí o fisco na outra ponta ele pode pegar essa informação, como é muito comum. A pessoa não declara imposto de renda e acha, eu não declaro imposto de renda, ninguém vai me pegar. E aí quando vai ver, a pessoa que pagou ali aquele rendimento declarou. E aí o governo vai lá e pede esclarecimentos sobre aquele valor que você não declarou. Mais do que comum. Só que na pessoa jurídica também tem muitas formas de o governo saber da outra ponta essa informação. Então você tem esse risco aí. E o segundo risco é você, por exemplo, deixou de entregar, não entregou, e aí consequentemente você vai entregar um dia para você manter a sua situação regularizada. Senão seu CNPJ pode ser bloqueado, senão você pode ser impedido de emitir nota fiscal, senão você vai ficar com um débito constante ali no ECAC, que é onde ficam as informações da Receita Federal em relação ao seu negócio, pessoa física ou pessoa jurídica, e aí, consequentemente, você tem todas as informações lá, tem essa pendência lá, e você vai resolver entregar. E aí tem as multas. Existem as multas pelo não cumprimento dessa obrigação. E eu vou te contar uma coisa. Aqui nós já pegamos várias regularizações de empresários que simplesmente abriram o seu negócio e simplesmente deixaram para lá essa questão de obrigação. Contador, não vou, não preciso de contador, não preciso de ninguém cuidando da minha empresa, não. Só que aí quando veio, porque chegou um momento que precisou, né? Que é quando teve algum tipo de problema, aí quando veio nós fomos analisar a situação da empresa, fomos apresentar o relatório para ele, só de multa por não cumprimento das obrigações acessórias, o valor era absurdamente alto. Ou seja, o que acontece é que não dá para brincar com o governo. Então vou te dar dicas práticas para você não ter problemas com relação à sua obrigação acessória. Dica número 1. Você primeiro contrate uma empresa que conhece do seu negócio, que sabe quais são as obrigações que vão entregar, porque existem obrigações que são específicas para cada negócio e, consequentemente, você pode tomar um erro se você contratar uma empresa que não é especializada no seu negócio. Então, contrate a empresa especializada no seu nicho de mercado. Dica número 2. Considere sempre com o seu profissional contábil ou com empresa de contabilidade se ele está cumprindo as obrigações acessórias. É muito simples você saber. Você pode acessar o ECAC, você tem o seu certificado digital, acessa lá, qualquer pendência que aparece lá vai aparecer para você dentro do ECAC. Conheça como é que funciona o ECAC. Pergunte para o seu contador como é que você faz para acessar essa informação da Receita Federal, tá bom? Faça uma consulta periódica, faça uma pesquisa que nós chamamos de certidão periodicamente. Nosso canal tem um vídeo falando especificamente sobre certidões. É muito fácil você fazer essa consulta pela internet. Deu alguma pendência? Cobre do seu contador para que ele te informe qual é o problema. Não vai lá com os dois pés achando que ele fez alguma coisa errada, porque as coisas não são bem assim. Muitas vezes essa pendência não tem problema nenhum da parte dele. Só que, às vezes, porque você não tirou uma certidão anteriormente, você não consegue tirar essa certidão logo de bate-pronto. Ele vai lá, verifica a situação, talvez alguma informaçãozinha que precisa ser corrigida, resolve o problema e acabou. Então não significa, por exemplo, que ele fez algo errado. Então cuidado, não vai com calma em relação a isso, mas tire a certidão da sua empresa. Que tipo de certidões? INSS, tributos federais, tributos municipais, tributos estaduais, se você tiver inscrição estadual, são as principais certidões que você pode tirar. FGTS, se você tiver funcionários e assim por diante. Todas essas informações estão lá em obrigações acessórias e aí a certidão é que consolida se você pagou ou não, se está tudo certo, se entregou as obrigações e tudo mais, tá bom? Terceira dica importante. Faça o monitoramento dessas entregas com o seu contador. Ele pode disponibilizar essa informação para você. Se você, por exemplo, não consegue entender o que está lá no ECAC, talvez, se tem alguma pendência e algumas obrigações estão fora do ECAC, você pode, por exemplo, pedir que ele te mande. Te mande, por exemplo, a guia da GFIP que foi enviada, ou o E-Social, por exemplo, se você já tiver obrigado, que te mande alguma DCTF, alguma coisa que foi entregue em relação à sua empresa, que é uma obrigação. Então você pode, de repente, pegar pelo contrato de prestação de serviço, que normalmente vai constar as obrigações, e você pede que ele te mande. E aí, da pessoa jurídica anualmente, 2 obrigações são muito importantes que você cobre dele. A obrigação, mais de 2, né? 3, vamos colocar 3. A DEFIS, que é uma obrigação que vai tratar especificamente sobre a parte da pessoa jurídica do Simples Nacional. A entrega da DIRF, que é uma obrigação que ela deve ser substituída, mas essa DIRF ela tem informação toda sobre valores de retenções, inclusive a parte dos rendimentos dos sócios, e também a ECD, que é a obrigação relativa ali à escrituração contábil da sua empresa. Consequentemente, essas 3 obrigações são muito importantes para você. Feito isso, você tomando esses cuidados aí, contratando uma empresa que não é aquela faça você mesmo, ou seja,
quem vai fazer o serviço vai ser o contador, porque faça você mesmo não dá, né? Você vai lá fazer uma coisa errada, entrega a obrigação errada e quem é culpado? Você que contratou uma empresa que é o faça você mesmo. Então, ao invés de você fazer o serviço, contrate uma empresa contábil, porque a diferença de preço não justifica o risco que você vai correr. Tem empresa cobrando aí valores muito baixos, só que você que faz o serviço, e aí não justifica isso. É melhor que você tenha uma empresa que efetivamente faz o serviço para você e que isso esteja regido de forma clara no contrato de prestação de serviço profissional, que é obrigatório que um profissional contábil faça com os seus clientes, tá bom? Ficou confuso esse vídeo? Acho que não, né? Espero que não. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar essa dúvida para nós, ou pode entrar em contato com a Tax, vai aparecer para você os nossos contatos, ou você pode, por exemplo, mandar sua dúvida no YouTube aqui, o nosso time vai ajudar a esclarecer, ou pode entrar em contato conosco nas redes sociais, o próprio Instagram, por exemplo, nós respondemos vários empreendedores, inclusive você pode acompanhar os conteúdos por lá. Sucesso e até um próximo conteúdo.